João. Aí, olha que lindo. Chegou, meu querido. Voltei. Chegou mesmo. Agora você viu. Pronto, chegou. Agora, gente, me perdoe. Que maravilha ver vocês. Olha a carinha boa da Neuzinha, Nancy, que linda. Juninho, essa conexão baiana, vou te contar, hein? Falar sério. Tudo bem com vocês? Tudo bom, tudo bom. Bahia. Gente, olha, deixa eu apresentar o Júlio para vocês. O Júlio, ele é Bom, em primeiro lugar, ele é um grande amigo, e ele se tornou amigo porque a gente fez muitas coisas juntos quando ele fez pós-graduação na PUC. Então, o Júlio sempre foi um menino de uma ideia muito para frente, ele sempre foi um menino, né? Menino, porque para mim ele continua sendo um menino, ele era aluno. Continua sendo. E para mim continua, Júlio. Mas o Júlio foi crescendo na carreira dele, e hoje ele é professor da Universidade Federal da Bahia, e ele tem uma produção muito intensa em relação à questão do discurso mesmo. E aí eu falei para ele vir aqui falar conosco, e ele aceitou, pelo que eu agradeço muito, e Nancy e eu estamos assim, muito felizes, porque, sem dúvida nenhuma, foi um período muito bom. Quando é que foi, Julinho? Década de quê foi? 90? Foi 90. 90, né? Terminou, saí de lá em 2005. Isso, 2005. Então, entrou mestrado em e doutorado. Isso, mestrado e doutorado ficou lá conosco, e sempre foi um rapaz que teve muita abertura. Então, combinamos muito, e ele foi muito eficiente durante todo o período que estava lá, e continuou eficiente depois em outras plagas, né, nas plagas baianas, e hoje ele está aqui para falar conosco. Então, Júlio, a palavra é sua. Estes são todos os meninos que nós estamos estudando do análise do discurso, e todos nós temos muita vontade de ouvir você. Que bom, é um prazer enorme, Neuzinha, Lucia, estou vendo Mônica, Natália, né? Estar aqui hoje, porque assim, tem um significado muito grande, né? Porque é voltar para a minha formação, né? A Neuzinha fez parte da minha formação na graduação, na pós-graduação, né? E junto com a Nancy, né? Que também foi uma pessoa que tem muito eu devo muito a Nancy, e ela acho que ela nem sabe por que eu devo muito a ela, mas aí são outras questões, assim. Mas é muito bom estar aqui hoje, falar um pouquinho de discurso, é uma questão que eu venho tratando há algum tempo já, junto com a semiótica social e com formação de professor também, essas coisas todas, né? Então, assim, estou muito feliz de estar aqui hoje, aqui com vocês, aqui nesse sábado, pedindo 1000 desculpas. Olha, eu me preparei muito, às 6 horas da manhã, achei que devia deixado tudo pronto, né? Mas eu não sabia que era o Zoom, achava que era o Meet, que o Meet entra rápido para mim aqui, né? O Zoom eu uso bem, está resolvido. Aí eu vou pedir licença para vocês, aí a Nancy tem que me ajudar, para eu poder passar um slide, eu queria conversar falando com o slide, pode ser? Acho que é no chat. Eu já permiti para você entrar com... Tá. É a dona do Zoom, Julinho. Foi fácil aqui, foi fácil. Achou compartilhar? Eu já deixei você compartilhar. Ó, tá aí. Agora eu não estou vendo mais vocês. Vocês estão vendo o texto? Nós estamos vendo você entrando com o texto, né? Estou vendo vocês também. Então, eu vou me permitir ir lendo, e eu fiz alguns slides para ir ajudando a nossa conversa aqui, tá bom? Aí, espero que seja... Entrou, Julinho. Deu certo aí? Apareceu? Entrou. Sim, apareceu, está tudo certo. Então, eu vou começar, então. Eu vou fazer a leitura, tá? Se me permite, me perdoem. Então, venho há algum tempo desenvolvendo pesquisa voltada para análise do discurso crítico, né? Eu tenho desenvolvido trabalhos também na área de ensino-aprendizagem, leitura, produção de texto, mas, sobretudo, textos multissemióticos ou multimediáticos, né? Multimodais, como queiram falar. Tenho tido preocupação de como pensar esse ensino de modo que ler e produzir textos, né, seja um fazer cidadão,
né? Sobretudo nos dias de hoje, que nosso país nunca foi tão importante agir na direção de uma formação consistente e cidadã, né? É preciso que esse engajamento seja possibilitador de mudanças sociais, impliquem um viver mais humano, respeitoso, diligente, com a diversidade que são constitutivas do povo brasileiro, né? Por isso, tenho me voltado para os pressupostos da ADC, né? Tanto da semiótica social, metodologias que me possibilitam, eu acredito, né? Entender a sociedade em movimento, suas resistências, entender como os discursos vão construindo realidades e, ao mesmo tempo, tornando-as naturalizadas nas diversas práticas sociais, né? E, para mim, prática social é uma prática discursiva, é discurso, né? Assim, nossa conversa aqui, hoje, no grupo, tem como objetivo falar um pouco do que venho discutindo atualmente na área do discurso e da semiótica social. Tenho pensado ultimamente também na questão da construção discursiva da mulher negra brasileira, né? Em redes sociais, sobretudo o Instagram, com todas as discussões que vêm se dando na sociedade em torno da valorização da mulher e da mulher preta, né? Usar essa palavra preta, né? Cuja imagem começa a aparecer com seus cabelos naturais, seu corpo em forma de luta, para desnaturalizar ou para a desnaturalização do que se impôs a ela sobre o que é ser mulher em um país construído sobre princípios patriarcais, escravocrata, machista, sexista, e que imperam por decorrência o racismo estrutural e o colonialismo. Então, a minha conversa, embora esse seja só uma parte do que eu tenho pesquisado, né, eu tenho me preocupado com essas questões ultimamente, tá certo? E aí tenho trazido a análise do discurso para contribuir com essa discussão, com essa pesquisa. Então, além disso, levando em consideração o mundo capitalista em que vivemos, onde cada vez mais a informação passa a ser uma moeda como troca simbólica, né? Temos que as mulheres pretas, sobretudo as que têm acesso midiático, estejam nas redes sociais afirmando, se reafirmando nesse mundo digital suas identidades em busca de legitimá-las, opondo-se às hegemonias, seja de gênero, étnico, racial, entre tantas outras que nos cercam, né? Nas afirmações dessas identidades, o corpo é discurso, né? Então, aí o corpo, né? Então, para mim, corpo aqui é discurso. Tá? Então, ao me deter nesse trabalho, vi a necessidade de buscar outros espaços digitais fora do Instagram, né? Que centram suas temáticas no mundo feminino, a fim de saber, nesses espaços, se o corpo preto feminino, como é que ele está sendo atualizado e como isso vem ocorrendo, né? Ou seja, busquei esses outros espaços para verificar como os agentes sociais, para verificar que detêm o poder de acesso, de acordo com o Fundec, né? E controle, buscam, aceitam, legitimam essas identidades, como isso ocorre, né? Por isso, fui verificar como é possível a valorização desses corpos e, portanto, a desnaturalização das visões sobre eles e como está sendo discursivizada essa desnaturalização, né, por essas instituições de poder. A mídia é uma instituição de poder, que dizem representar as mulheres brasileiras, ou pelo menos se colocam nesse lugar, né, de representação. Assim, escolhi trabalhar com a plataforma de conteúdo denominada Universa, né? A Universa é um site dedicado ao mundo feminino, oferecendo às leitoras conteúdos que buscam responder às demandas contemporâneas que envolvem a mulher, né? O conteúdo é variado e versa sobre diversos assuntos do mundo feminino, né? Violência contra a mulher, autoestima, política, diversidade, igualdade racial, carreira, finanças, decoração, moda, beleza, relacionamento, sexo, viagem, entretenimento, né? Então, esses assuntos estão organizados em 3 seções: transforma, inspira e pausa.
Nessa análise, especificamente, o eixo temático que me detive foi o Inspira, né? Pois essa sessão não está diretamente ligada a conteúdos voltados explicitamente para agendas de transformação, como é o Transforma, né? Depois eu vou falar um pouco mais, que traz conteúdos vinculados à diversidade e igualdade racial, entre outras questões sociais sinalizadas pelo site. Eu não quis olhar esses conteúdos que estão voltados para a mulher negra no lugar de fala, né? Que é o lugar de fala, que teoricamente seria isso, né? Eu não estou interessado para isso, né? Essa escolha se justifica, a meu ver, na medida em que eu quero entender como a mulher preta é apresentada discursivamente quando do trato de discussões voltadas a toda e qualquer mulher, né? Ou seja, nesse momento, não pretendo analisar os conteúdos que tratam diretamente de questões étnico-raciais, como eu havia dito, né? Sociais ou de diversidade, nas quais se espera a presença de atores sociais diretamente vinculados à questão, né? Mas analisar quem são os atores chamados para falar, representar nesse evento discursivo sobre os conteúdos tomados como gerais, voltados para a mulher, no caso, né? Isso porque, vocês quiserem falar alguma coisa, vocês me interrompam, por favor, né? Estou aqui continuando. Tendo uma plataforma de conteúdo que se projeta para a leitora como sendo um site que olha para a diversidade, para o fortalecimento da mulher não tradicional, ao fazer temáticas variadas. Seria interessante verificar como esse fortalecimento ideológico ocorre quando se produz um texto em que se pensa no corpo da mulher, que fala sobre conteúdos temáticos, né, na seção Inspira, né, em que os assuntos são tidos pelos olhares tradicionais como inapropriados para uma mulher tradicional, né? São os constrangimentos sociais impelidos pela estrutura social organizadora da sociedade brasileira. Ou melhor, se pensar como esse corpo é projetado pelos produtores de texto e divulgadores, né, das matérias jornalísticas presentes na seção, né, que é o poder de acesso, né, como o Andei lembra bem, né, a questão do poder de acesso. Como realmente na produção e distribuição de conteúdo desenvolvido, né, por essa plataforma, o corpo preto feminino, em sentido amplo, é visibilizado em relação aos outros corpos não pretos que são chamados a representar a mulher. Nesse sentido, especificamente, selecionamos para análise, eu selecionei a subseção sexo. Aí eu fiquei um pouco preocupado, falei assim, será que eu vou tratar disso? Não, eu vou lá, não, eu vou, é um espaço acadêmico, dá para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Essa subseção está presente na Inspira, né? E esse conteúdo nos pareceu importante justamente por tratar do corpo e sexo, né? Então, assim, eu achei que seria aí interessante ver como que essa mulher, sobretudo que tem o corpo negro, preto, está projetado nesse espaço discursivo, né? Em que se discute o corpo, se discute coisas sobre o corpo, sobre o uso do corpo, sobre o seu corpo, né? Para eu conseguir alcançar esse meu intento de análise, precisei me deter primeiramente no texto, né? Primeiramente no texto que preferi denominar provisoriamente de reportagem editorial. É um texto muito ambíguo, né? Assim, que é o UOL apresenta Universo, sua nova plataforma feminina, né? Por meio do qual a voz do jornalista se funde à voz do editor, né? Do UOL, para apresentar um novo site, uma nova plataforma. Dizer de suas qualidades, do processo de idealização, realização e de se responsabilizar pelos novos rumos, né?
A reportagem editorial possibilitou para mim saber ideologicamente como a plataforma se apresenta ao mundo, suas promessas, né, digamos assim, como ela se apresenta no evento discursivo, como ela se apresenta no evento discursivo a mulher brasileira. A partir dessa análise, me detive sobre os textos presentes na apresentação dos temas abordados na seção sexo, ou seja, também com o gênero chamadas jornalísticas, né? Texto que tem por finalidade apresentar à leitora um breve resumo daquilo que se encontrará no texto expandido. Então, assim, eu não vou trabalhar o texto expandido, eu vou trabalhar a chamada para esse texto, né? Tem mais ou menos aí uma questão de função fática, digamos assim, né? O breve resumo daquilo que se encontrará no texto expandido. Evidentemente, esse gênero tem como um dos propósitos comunicativos instigar e atrair o máximo de leitoras possível para o consumo do conteúdo, né, produzido e distribuído. Quisemos tratar desse gênero justamente por essa função de atração e motivação, né, para o consumo, porque, a nosso ver, essa chamada, por ter em seu público-alvo pressuposto, busca estabelecer, nessa forma textual discursiva, uma relação de identidade, né? O que sugere determinadas escolhas e formas de organização da linguagem a favor dessa aproximação. Texto-leitora, né? Escolhi também esse gênero porque eu trabalho com esse material sociossemiótico e discursivo, apresenta a multimodalidade como constitutiva, né, na sua estruturação, pois nele encontramos a combinatória entre palavra, vou chamar de modo verbal, e imagem, modo visual, né? Esse uso traz implicações importantes para a minha análise, porque diante de um texto cujas materialidades em combinatória, multissemiótica, multissemiósica, né, produzem sentidos, e sabendo que as estruturas sociais, nessa prática social, estão ideologicamente agindo no momento da produção, divulgação e consumo, práticas discursivas, né, que são práticas discursivas, é preciso perceber como essas semióticas, verbal e visual, passam a funcionar ideologicamente nas relações sociais, né, nas práticas sociais, né, sabendo também que cada semiótica tem suas propriedades particulares e força comunicativa, né, e que juntas, conforme Lenk fala, ampliam os sentidos, né, para lá de cada um, né, juntos, né? Na representação dos atores sociais, os produtores, por serem sujeitos sociais, ideológicos, perpassados por crenças, valores do processo de significação, não são neutros, né? Isso a gente sabe claramente, né? Ainda mais quando estão em lugares que lhe conferem o poder de acesso. Quem fala, quem não fala, né? Quem eu publico, quem eu não publico. Nessa prática, as formas discursivas, me perdi aqui, perdão, são influenciadas pela estrutura social, lembrando que para nosso intento é necessário compreender que a estrutura social de classe, gênero, sexualidade, raça, etnia atuam nas instituições ordenadoras das práticas sociais e no potencial de significação, como afirma Rezende. Então, assim, a gente sempre fez um estudo, por exemplo, na análise do discurso francês, da estrutura social, mas a gente nunca fez a interseccionalidade, nunca pensou a classe, o gênero, a sexualidade, a raça. E a análise do discurso crítica, ela traz esse ganho para a gente, né? Porque não dá para pensar apenas numa estrutura social. Quando a gente olha bem, você tem estrutura social que determina sexo, o que é raça, o que é etnia, a positividade disso, a negatividade disso, né? Então, isso é fundamental para a gente inserir nos nossos estudos do discurso, sobretudo por isso, né?
portanto, influenciando as formas discursivas. Quer dizer, o discurso pode criar, reforçar ou até mesmo desafiar as formas de conhecimento ou crenças, desafiar relações sociais, identidades ou posições sociais estabelecidas. Então, e aqui eu estou muito com o Fairclough, né, que diz, que faz essa relação, né, estrutura social e eventos, sendo o evento e no meio a prática social, e no meio disso tudo, entre isso tudo, você tem o sujeito, né, a pessoa. Então, o que é interessante nessa visão é que você sai da estrutura como puramente assujeitamento, né? E você também sai daquela coisa de somente ser a subjetivação. Então, você tem aí, você não nega nenhuma nem outra, mas você tem numa visão dialética, a possibilidade das estruturas serem modificadas. Eu acho que isso é interessante, isso é importante, né? Então, esse caminho tomado segue de perto o pressuposto defendido, né, por Fairclough e outros. Discurso é uma forma de prática social. Então, quando eu estou falando em discurso, eu estou falando de uma prática social, né, de uma das práticas sociais. Ou seja, por isso que eu posso falar em sociedade, por isso que eu posso olhar a linguagem como sendo uma ação efetiva social. Isso é fundamental. Ou seja, ela não está antes nem depois do sujeito, né? Ela está né? Está ali, né? Nesse sentido, podemos encontrar o quê? As rotinas, né, sociais complexas, né? A partir das quais podemos tornar visíveis as relações entre linguagem e as outras práticas sociais, muitas vezes naturalizadas e opacas, conforme o Meyer salienta, baseado em Fairclough, né? E em outros. Quer dizer, ao analisar esses textos, estamos, nesse sentido, olhando a dinâmica estrutural, né? Os constrangimentos, né, quanto à sexualidade, a raça, a etnia, perfil social, classe, né, da sociedade, observando nos lugares e nos assuntos despretensiosos. Aí é eu que me coloco, né, com olhos aguçados, como o discurso está ali construindo e agindo socialmente, né? Se ele está operando para a manutenção de hegemonias e, portanto, preservando o poder encarnado, né, que age para a subalternização dos corpos, como consequente invisibilização, ou, de outro modo, se está provocando fissura, refração, em sentido à desconstrução do poder naturalizado, né? Fazendo erigir outros poderes, outras hegemonias, né, em nossa sociedade. Então, isso porque, na perspectiva da ADC, né, da análise crítica do discurso, da análise de discurso crítico, dos estudos críticos do discurso, né, haverá ideologia onde houver relações de dominação, né, seja em relação à classe, gênero, social, grupo cultural, etnorracial, entre tantos outros, né? Dessa forma, me voltando para o corpus, as seguintes perguntas se fizeram necessárias, né? A possibilidade de encontrar na organização multissemiótica desse gênero traços, indícios de manutenção, conservação de ideologias de invisibilização em um site que se propõe plural, aberto à diversidade e ao diferente, né? Onde e como essa conservação, manutenção e reforço da ideologia se mantém, né? Me pergunto também, né, a quais mulheres esse site se dirige? Porque para eu responder essas anteriores, eu preciso dessa resposta aqui também, né? Como elas são representadas socialmente? Quem discursivamente está representada como aquela que pode falar para a leitura pressuposta do site? Qual a imagem social da mulher projetada nas chamadas? Qual o papel ideológico do recurso de imagens em combinatória com o recurso verbal escrito do gênero, né? Então, aí eu passo a falar mais
da Universa, né? Então, aí já meio que falando de análise. Então, vocês estão vendo que eu estou meio falando assim, não tão taxativamente na teoria, né? Mas eu acho que, conforme eu vou falando, eu acho que alguns conceitos vão aparecendo, vão surgindo, né? E aí a gente pode até conversar depois, né? A Universa, de acordo com o portal UOL, no texto UOL apresenta Universa, sua nova plataforma feminina, ela é uma plataforma, né, lançada em 2018, direcionada às mulheres, em março de 2018, direcionada às mulheres brasileiras, né? Essa plataforma substituiu uma outra, a UOL Estilo, de acordo com a reportagem editorial, com a Universa, né, que pretende ser referência de jornalismo e conteúdos para o público feminino, né? Se ressalta lá que, além de abarcar o tradicional território temático dos veículos femininos, moda, beleza, maternidade e casamento, passa a ter como pressuposto que todo assunto é assunto de mulher, né? Assim, propuseram uma divisão que representa o que chamaram de persona feminina, né? O conteúdo está organizado assim, como já adiantei antes, né? Que para o portal representam diferentes interesses e momentos do cotidiano feminino. Transforma, né? Que inspira e pausa. O primeiro pilar se organiza a partir de lemas. As mulheres protagonizam o mundo e evolução, cujo assunto gira em torno de direitos, né, das mulheres, violência contra a mulher, autoestima, política, diversidade, igualdade racial, como eu já havia adiantado. O segundo, que é o Inspira, é colocado como foco no cotidiano da mulher, abordando assuntos como carreira, finanças, decoração, moda, beleza, relacionamento, sexo, viagem. De acordo com a reportagem editorial, no Inspira haverá depoimentos tocantes, dicas de quem, abre aspas, né? Dicas de quem tem ideias para buscar uma vida mais plena, criativa. Por fim, em pausa, propõe o entretenimento, visando saber o que fazer e como aproveitar o tempo livre e relaxar, né? Assim, o portal UOL afirma que a plataforma é consequência direta da mudança e do debate sobre questões de gênero. Abro aspas. A mudança do debate sobre questões de gênero colocou um enorme desafio para toda a sociedade universa, e a nossa resposta para esse desafio. Estou orgulhoso de ver o nascimento de uma plataforma para dialogar com essa mulher contemporânea, diz o diretor de conteúdo da UOL, Rodrigo Flores, né? Como podemos observar, no discurso se constrói a ideia de uma plataforma, que a plataforma é um lugar democrático, aberto à diversidade, sobretudo a de gênero, e a serviço da mulher, né? Pois está ao lado dela e por ela. Por isso, como sugerem os três pilares, as três identidades, que eles colocam assim, que o produtor do texto organiza os conteúdos representados pelos três substantivos: transforma, inspira e pausa, né? E sinaliza um movimento de continuidade, né? Luta, né? Que seria transforma, respira, e relaxamento compensatório, revigorante, que seria a pausa, né? Fica claro que o discurso, que a imagem construída da leitura em potencial é a de engajamento, diversidade, sensibilidade, acolhimento e atualidade, né? Esse efeito está construído no texto todo, mas sua marca discursiva forte se encontra no título da plataforma, que eu achei muito interessante, né? Cujo elemento linguístico, né, o morfema A no léxico Universa, né, na palavra Universo, deixa de ser uma vogal temática e passa a assumir a função de desinência de gênero, caracterizando a oposição universo, mundo de homens e de mulheres, versus universa, um mundo exclusivo para as mulheres, né? A mudança temática para a sua adaptação aos novos tempos sugere que se trata no discurso de afastar-se da ideologia machista, que sempre guiou as escolhas temáticas, confrontando com a ideia de que determinados temas, assuntos, não são para a mulher. Eu vou falar um trechinho aqui para exemplificar. O UOL lança neste 8 de março, Dia da Mulher, seu mais novo projeto editorial, né, fruto de um processo de construção cuidadosa,
que durou mais de um ano. O Universo substituiu ao Estilo com a missão de ser referência de jornalismo e conteúdo para as mulheres brasileiras. O Universo inova, ampliar o conteúdo que tradicionalmente se restringe a temas como moda, beleza, maternidade e casamento, por pretender que esse modelo não combina com o momento da sociedade, de profunda mudança, questionamento de antigos padrões. O Universo parte do pressuposto de que todo assunto é assunto de mulher. Fica, portanto, estabelecida essa oposição, né? Mulher contemporânea, né? Mulher tradicional versus mulher contemporânea. A primeira representa o atraso, a conservação dos valores e ideologias, que colocam a mulher em um lugar de desprestígio, ao estar limitada de abordar na vida social apenas algumas temáticas ditas femininas, e que sempre foram validadas pelo antigo estilo. A segunda representa o oposto, visto que se constrói sobre novos valores que estão sendo construídos na sociedade de hoje, sendo a mulher protagonista dessas mudanças, colocando em xeque a tradição, o atraso. Veja que tudo isso está discursivizado, né? Dessa forma, a Universo está projetada no discurso como instrumento de visibilidade, né? É um instrumento de visibilidade e de mudança. Como se observa no excerto a seguir, né? A editora-chefe do site, Bia Santana, destaca que a mulher está ocupando cada vez mais espaço e é preciso que o discurso acompanhe esse avanço. Em Universo, vamos retratar esse avanço, né? Esse papel de protagonista, mostrar o que ainda tem de mudar e contar histórias de personagens inspiradoras, né? Importa saber disso para análise, porque o site se coloca na posição daquele capaz de poder discursivamente oferecer, doar o poder fazer ser e um poder saber, né? Mudar, né? Outra questão importante que no discurso da representação da Universo é a utilização da palavra mulher, né? Por exemplo, quando ele diz dialogar com essa mulher, as mulheres protagonizam, entre mulheres de diferentes áreas, 4 diferentes mulheres, né? Em se tratando de Brasil e sabendo que o site, que eu preciso contextualizar essa palavra mulher no contexto brasileiro, né? Então, alcança várias brasileiras, portanto, tem um poder de longo alcance, né? Ela está no Brasil inteiro, né? Então, podemos entender assim que esse léxico utilizado discursivamente no texto busca, ao mesmo tempo, caracterizar um tipo de mulher, como nós vimos, como falei anteriormente, né? E, ao mesmo tempo, criar uma generalização. Aí, nessa minha visão, refere-se a toda e qualquer mulher. Por mais óbvio que pareça, eu preciso reafirmar isso, né? Então, assim, ela está se dirigindo a toda e qualquer mulher, pelo que ela se projeta no discurso da reportagem editorial, pelo contexto brasileiro, né? Então, assim, eu digo que mulher representa toda e qualquer mulher, no sentido que a mulher, então, são todas as sexualidades, é a branca, é a preta, é a parda, entre outras, é toda a classe social, cultural, a mulher gorda, magra e outras, né? Todas elas são tidas como protagonistas, brasileiras, contemporânea, inspiradora, competente. Então, assim, mulher, eu estou compreendendo que o UOL diz que mulher é nessa dimensão. Eu acho que isso é fundamental. Então, independente da raça, etnia, estrutura física, levando em conta, podemos esquematizar, né? Como esquematizamos aqui, né? Vocês viram? Então, como fica claro aí nesse esquema, né? O termo discursivizado faz crer que abarca a pluralidade e a diversidade feminina. Diante disso, espera-se que todas as mulheres sejam representadas nesse site, que busca valorizar os avanços das mulheres nessa sociedade. E é isso que passamos a ver agora, né? Então, vou falar um pouco dessa. Então, aí nós temos aí os pressupostos da semiótica, que é por Kurez e Van Leeuwen, né? Toda representação requer que o produtor de signos procure formas de expressão do que eles têm em mente, né? Então, social, formas que eles percebem como as mais aptas e plausíveis em dado contexto. Então, lembre-se que eu estou falando de um produtor de texto que tem o poder de escolha, né? Poder de triagem, né? E ele
semioticamente é um materialidades com os recursos visual e linguístico, né? Ele vai selecionar aquilo que ele acha mais importante, né? E que o interesse dos produtores dos signos, durante o processo, é guiado em sentido a encontrar um aspecto, um conjunto de aspectos do objeto a ser representado como sendo característico naquele momento para representar o que se quer representar. E daí procurar a mais plausível, a mais apta forma para a sua representação. Isso todos nós fazemos semioticamente, mas eu estou centrando esses valores em cima do produtor de texto ali da Universal. Isso aplica também, evidentemente, ao interesse das instituições dentro das quais as mensagens são produzidas. E lá se faz a formação de convenções e constrangimentos. Pode o que não pode. Então, a partir disso, quando pensamos no processo de construção das chamadas jornalísticas, cuja função principal é a de instigar e atrair o público-alvo, cremos que os produtores de texto têm a preocupação de caracterizar, materializar em discurso o deslocamento ideológico prometido pela plataforma. Então, para mim, esse é um pressuposto, né? Isso tem que estar materializado. Quer dizer, essa ideia ela tem que assumir uma conformação, né? Que a represente, né? Que a materialize, né? O que eu quero dizer é isso, levando em consideração quando se processa a representação daquilo que se quer comunicar, escolha das temáticas, escolha das imagens, das cores, dos espaços, em um evento discursivo específico, deverão corresponder ao que o site promete, né? Promover a mulher, dando-lhe visibilidade e promovendo por meio das matérias jornalísticas respeito à diversidade, né? E aqui que passamos a olhar como nas chamadas jornalísticas estão representados os atores sociais femininos no tratamento dessas chamadas. Lembrando que não é uma chamada exclusivamente que trata de diversidade, que trata de questões étnicas, raciais, né? Trata da questão do sexo. Sexo voltado para os assuntos e interesses da mulher, né? E mulher naquela compreensão que eu construí junto à minha análise, que é uma mulher ampla, plural e diversa, né? Mas para tratar dessas questões, antes eu vou fazer uma apresentação sucinta das partes constitutivas do gênero, que eu chamo aqui de anúncios, né? De modo a explicitá-las com as modalidades envolvidas em sua produção, né? As chamadas jornalísticas se estruturam multissemioticamente, pois encontramos o modo verbal, como já havia adiantado, né? E o modo visual, imagem, em combinatória para produzir mensagem. Há, entre os modos, uma relação lógico-semântica, né? Em que se percebe a extensão dos significados, seja por reforço, redundância informacional, seja por complementariedade entre outras expansões, porque há várias categorias de expansão, né? Você tem a exemplificação, são várias, né? Mas falei sucintamente aqui. Essas semióticas estão organizadas espacialmente falando, na tela do smartphone, porque esse corpus eu tirei do smartphone, né? Porque na tela do computador a organização ela é diferente, né? Da seguinte forma: do lado esquerdo há sempre uma imagem, seja uma fotografia representando uma pessoa conhecida ou não do público-alvo, seja representando objetos vinculados à temática da reportagem, seja um desenho, uma caricatura, ilustrações dos objetos ou pessoas representadas, né? Essas imagens, internamente, são dispostas em vários planos, né? E ângulos, conforme o tipo de interação desejada entre produtor, né? Pelo produtor em relação à sua leitora, né? Que é a participante interativa, né? Então, você vê plano médio, plano curto, plano longo, a câmera aberta, aquelas coisas todas, né? Você vê entre outras. Do lado direito é onde se encontra o modo verbal, né?
Nesse modo, a informação é estruturada linguisticamente para vários atos de linguagem, né? Então, você tem a pergunta, simulando dúvida da leitura, instrução, dica, orientação. Você tem depoimentos, em que se apresenta a fala de uma participante que conta a sua história. Você tem o ato de falar, noticiar, né, um fato em forma de manchete. Ou seja, não há, pelo que observei até o momento, porque ainda estou vendo isso, um estilo único, né, de organizar os enunciados linguísticos, pois estão, obviamente, atrelados às intenções comunicativas, que aí são vários modos de organização das chamadas jornalísticas. Tá? Então, embora eu até use outras categorias para analisar esses textos multimodais, o que me importa aqui é trazer a questão dos participantes representados, né? Sobretudo pela presença da imagem, né? Que ajuda a entender na análise como a mulher na reportagem editorial é realmente representada pelas instâncias de poder, né? As imagens são icônicas, né? A gente sabe disso. Então, ela exibe vários graus de semelhança com o real. Além disso, elas também apresentam a função simbólica, né? No texto, pois podem representar, presentificar pessoas, lugares, períodos específicos que podem, por sua vez, invocar atitudes, emoções, posicionamentos, distanciamentos. Evidentemente, toda imagem é sujeita à interpretação, sobretudo quando estão em combinatória com o modo verbal, né? Tal como acontece como o modo verbal, portanto, as escolhas e não escolhas, e aí eu faço questão de falar escolhas e não escolhas, né? Podem refletir discursos ideológicos particulares. Então, para mim, a imagem, esse texto multimodal, e aí eu vou olhar mais a imagem, sobretudo, ela vai me trazer elementos para entender como a ideologia está aí materializada, certo? Então, eu vou falar então desses atores sociais, né, e dos participantes representados, né? Bom, centrar a análise nos atores sociais, melhor, nos participantes representados, é importante porque, como eu já salientei aqui na minha fala, toda escolha feita pelo produtor do texto marca um ponto de vista, ou seja, é ideologicamente significativo, né? E seguramente a não escolha tem a mesma implicação, né? Como disse anteriormente, o gênero chamada jornalística tem os modos visual e verbal como constitutivos. Para pensarmos a questão de como se concretiza a promessa da Universa em representar em suas matérias a diversidade, é preciso ter isso como hipótese, né? Olhar não só para a representação linguística dos atores representados, sobretudo nesse tipo de gênero, a hibridação modal, né? Observando o papel do modo visual. Eu acho que ele tem muito a nos dizer, né? Então, nessa questão de nos dizer, eu fui tendo algumas verificações. Eu vi que as escolhas temáticas apresentadas, visual e verbalmente, né? Constatamos que realmente os assuntos fogem dos tradicionais relacionamentos ao sexo, né, relacionados ao sexo. Alguns assuntos levantados fogem feminismo, relacionamento em swing, orgasmo feminino, poliamor, fetiches sexuais, pegação, não querer ter filhos, sugar baby, que são tipos de relacionamento fora do padrão, né? Homoafetividade, entre outros, né? Então, você tem aí muitos assuntos que realmente fogem aquele assuntos padrão, né? Isso reforça a ideia de que as mulheres que consomem tais conteúdos ofertados no e pelo site são contemporâneas, né? O site, pelo menos, né, espera que sejam, né? Não havendo espaço para a mulher tradicional, que carrega em si a ideologia machista, moralista, que reforça o preconceito com a questão do corpo, né? Bom, a diversidade nesse sentido, né? A diversidade nesse sentido de autonomia, desprendimento, também estão presentes, sobretudo nas questões de sexualidade, gênero,
relacionamento hétero, bi e homoafetivo, entre outros, como eu havia adiantado. Notamos que as imagens, em diálogo com a parte escrita, também marcam essa diversidade. Ao observarmos roupas, gestos, movimentos, né? Objetos que, por uma relação lógico-semântica, vocês estão vendo aí, né? Várias cenas que realmente mostram que há uma diversidade no corpo, no modo como o corpo se coloca para o leitor, né? Ele contrasta em muito revistas femininas tradicionais, né? Muitos dos temas, da forma como elas são mostradas, jamais estariam em outros lugares, né? Então, isso a gente percebe que a Universa trata, né? Mas as imagens dizem ainda, mas as imagens ainda trazem outros significados, que para mim são dos participantes representados, né? Notamos que, no geral, são apresentados cenários, vestuários, objetos que remetem a um lugar socialmente privilegiado, né? Em alguma medida, esse conjunto, cenário, pessoas, objetos, representam valores de classe média, né? Ou de uma determinada classe média, né? Vemos ainda que os atores sociais femininos representados são, com raras exceções, mulheres brancas, esbeltas, jovens adultas. Nota-se também, embora em menor frequência, presença da mulher madura, né? Também da classe média, né? A gente pode ver que tem alguma outra aí que você... Mas é classe média, branca e esbeltas também, né? No tocante ao humor, né? Que a imagem expressa, tocante ao humor que a imagem expressa, só um minutinho. Nota-se que, a maior parte das vezes, as imagens, por meio dos planos, luzes, cores, constroem o efeito de sentido de mulheres saudáveis e realizadas, mesmo em situações conflituosas, separação, dor, né, etc. E aqui que o texto, materialização de estruturas sociais, por meio da subjetividade de seus autores, me permite verificar, analisar e refletir sobre as escolhas e as não escolhas dos corpos femininos pretos, gordo ou esbelto, né? Para representar os processos discursivos das diversas práticas sociais. Foi interessante notar, e aí será necessário maior aprofundamento, que quando há participantes representados visualmente, na maioria das vezes não é para compartilhar sua história sobre determinada questão do corpo, né? São imagens que estão colocadas objetivamente em relação à leitora, ou seja, estão em posição de oferta, que é o efeito de distanciamento, né? Em que o olhar dos participantes representados não instaura o leitor no texto. Fica mais como função para exemplificar, né? Passar informações, exemplificar, expandir as informações que estão linguisticamente dadas, né? Diferente dos participantes que estão em depoimento contando suas histórias. Elas são de maioria branca, né? E aparecem olhando diretamente para a leitora, que é um olhar de demanda, né? Eu estou na semiótica social, né? Mas aqui ainda precisaria de ampliar o corpus para ver se isso é realmente significativo ideologicamente, né? Isso foi algo que eu vi notando, mas aí precisaria melhor estudar isso, se realmente é isso que acontece, né? O certo é que quem fala é um corpo branco, esbelto e de classe média. Isso é o que dá, né? A sua grande maioria, né? Quando nos detemos no discurso multimodal, portanto, vemos que a preservação de valores tradicionais, quando olhamos criticamente para os recursos visuais organizados no discurso, em todas as imagens que analisamos juntamente aos textos, independente do tema tratado, percebemos que os modelos visuais nas cenas de contar história ou de serem exemplo para determinados assuntos tendem a corresponder a esse ideal europeu de mulher, que repito aqui, né? Magra, branca ou de pele clara e de classe social prestigiada.
tudo, evidentemente, no discurso, né? Sejam mulheres da vida real ou não, né? Nesse sentido, a palavra mulher, que foi discursivizada na reportagem, né? Como já conversei aqui, ao se contrastar com as representações, as chamadas, passa a não significar todas as mulheres, mas um perfil de mulher, que foi caracterizada como plural, transformadora. A consequência discursiva e social é a construção, ou mesmo reforço, a meu ver, né, da ideia de uma não existência de diversidade no Brasil. Quando você vai, né, e não uma diversidade do Brasil, né? Com isso, a sustentação de que a mulher preta é minoria dentro das minorias, né? Dada a não ser visível em muitas das práticas discursivas existentes nas práticas sociais, né? E, nesse sentido, né, linguagem é discurso, linguagem é prática social, né? A linguagem, ela materializa o que as práticas sociais dão, né? E, nesse sentido, não serem bons, as mulheres de corpos negros não serem bons modelos para atrair o leitor para a leitura de assuntos comuns ou em assuntos tabus que permeiam a vida das mulheres. Mas a mulher preta, sendo ela gorda ou não, ou a mulher branca, gorda, você também não vai ver isso assim facilmente, né? Vemos, percebemos, vivenciamos nessa análise, eu já estou indo para o final, né? Para não cansar, acho que já até cansei vocês demais, uma naturalização, né? E aí a gente, de quem pode discutir, representar assuntos como pornografia, tipo de relacionamentos hétero ou homoafetivos, vícios, insegurança, posições dos corpos, nos atos sexuais, as formas de prazer, de como alcançar questões de casamento, entre tantas outras temáticas, né? A legitimação que se observa nas chamadas jornalísticas mostra que as escolhas visuais e linguísticas visam a efetivação do consumo de conteúdo ofertado e distribuído pela plataforma. Com esse intuito, os produtores, nas suas escolhas e não escolhas, né, dos atores a serem representados, preservam ideologias do corpo eurocêntrico ao reforçarem estereótipos, ou seja, os critérios de beleza corporal, facial e os dos que são competentes corporalmente para servirem de exemplo são regidos no Brasil pelas estruturas sociais, racial e étnica, desembocando no reforço do colorismo, né, que é o tentar não ser negro, né, e as escolhas serem feitas o mais perto do branco possível, o racismo e preconceitos de cor, como a gordofobia. O poder de estar investido, o poder de que está investido o produtor de texto da Universa legitima, e quando eu falo isso, não é consciente ou inconscientemente, a gente está lembrando das estruturas sociais agindo, né, né, nos corpos, né? Então, assim, é consciente e pode ser inconsciente, né? Reforça, na verdade, uma identidade social feminina, não em sentido como um todo, mas nos conteúdos que fogem dos olhares dispersos. Por isso que eu fiz questão de olhar como é que é isso no sexo, né? Poderia ter olhado em outras formas. Trabalhando ali onde tudo é tão simples e natural, do corpo da mulher, de uma dimensão contemporânea, aberta, né? Legal de se abordar, moderno e até mesmo bobo, né? Mas que consolida, preserva subalternidades, porque nesse lugar a luta de poder por manutenção de hegemonia, né? Como Fairclough diz, sempre na manipulação da linguagem, sempre há luta pela hegemonia, pelo poder, pela manutenção do poder, sempre, né? Como bem lembrou o Fairclough. Finalizando, aí eu vou finalizar mesmo, a plataforma Universo, ao mesmo tempo que promete instrumentalizar a mulher a ser valorizada em todos os aspectos da vida e, sobretudo, dar destaque à diversidade, ainda isso não se evidencia, pelo menos na sessão estudada. Quando eu quero dizer isso, você, quando olha o Universo, você vai ver outros corpos, mas aí a gente precisa ver que não é naturalizada em determinados momentos o corpo negro, o corpo preto feminino, ele não é
não está representado em vários outros aspectos, né? Por exemplo, como especialista, você pouco vai ver esse corpo sendo representado ali, o corpo negro como especialista em algo, né? A gente percebe muito isso. Então, é só para relativizar, né? E, sobretudo, dar destaque à diversidade ainda não se evidencia, pelo menos na sessão estudada, como ficou claro até aqui. Mas essa contradição parece sinalizar abalos hegemônicos, porque a Universa já minimiza essa questão, né? Então, eu chamo isso de abalo. Não é uma mudança, mas é um abalo, mesmo que ainda tímido. Isso mostra o quanto é urgente e necessário preparar as pessoas para saberem lidar com a diversidade, porque o produtor de texto, seja ele o jornalista, o próprio editor, o chefe do editorial, né? Eles estão nesse mundo, né? Eles precisam ser bem preparados, né? Nas universidades, na educação como um todo, né? É urgente preparar essas pessoas para saberem lidar com a diversidade e com o diferente, aprender a ver pessoas fora dos estereótipos, né? E fazer as escolhas na diversidade e não num padrão eurocêntrico, né? Isso é uma questão de formação, né? Eis uma luta difícil, mas que temos que encarar em todas as nossas práticas sociais, na família, na escola, no supermercado, dentro de casa, né? Com o marido, com a esposa, no parque, né? A começar, né? E, sobretudo, na academia. Aí, agradecendo o convite novamente, aí eu encerro aqui a minha fala, pedindo perdão pelo cansaço, né, gente? Eu não conseguia recortar mais, tentei recortar o máximo que eu pude, ainda mais entrando tão tarde, tá? Nessa reunião maravilhosa. Júlio, olha, a gente só tem a agradecer, e você não nos cansou de forma nenhuma, porque o seu tema é um tema muito empolgante, na verdade, né? Porque todo mundo precisa pensar nisso, todo mundo pensa nisso, isso hoje é mais aberto, mas ainda tem muitos, né, tabus, etc., mas foi um tema muito interessante, você desenvolveu de uma forma excelente, e você ficou exatamente dentro do período que a gente gostaria que você ficasse. Você falou exatamente 1 hora, né? E é o que a gente pretende, porque agora a gente vai fazer algumas perguntas e conversar com você, que foi a proposta que você mesmo fez, né? Então, eu acho que eu tenho aqui no site alguém dizendo já algumas coisas. Que interessante análise o corpo do professor Júlio. Não conhecia essa página do Universo e achei muito pertinente para discussões atuais sobre a valorização da mulher. O trabalho do professor permitiu muitas reflexões sobre o corpo da mulher, as representações das mulheres nas mídias e as minorias que são ocultadas, entre elas a mulher negra e até a mulher muçulmana, meu foco de pesquisa. Parabéns, professor Júlio. Então, nós já estamos aqui, excelente palestra, e etc, etc, etc. Então, agora nós queremos conversar um pouquinho com você. Alguém quer começar a fazer alguma pergunta? Alguém quer começar a fazer algum comentário? Eu vou querer fazer algum comentário, mas eu faço depois. Marcelo já levantou a mão, já quer conversar. Vai lá, Marcelinho. O Marcelo é um menino que trabalha muito bem com análise de discurso, gosta muito do que faz, e ainda por cima trabalha com a língua inglesa, ele é o Academic Director da cultura inglesa, entendeu? Ele é assim, o must. Vai lá, Marcelinho, querido. Aí, Marcelo. Júlio, obrigado. Assim, foi um tema que realmente não é o meu tema de tese, mas a forma que você conduziu a análise, a explanação, me instigou muito até em pensar como eu venho conduzindo as minhas análises. Assim, foi muito claro, didático. Primeiro, parabéns aí pela condução. Eu fiquei, assim, você ia falando, Júlio, eu tenho uma paixão muito grande pela D, né? Parece que eu estava mais emocionado, eu estava mais com vontade de fazer análise. Assim, você conseguiu instigar a minha paixão a uma potência ainda maior. E daí minha pergunta é nesse sentido, né, de condução da análise, Júlio, porque em algum momento da sua fala, você está analisando aí, né, o site Universa, e você fala, né, da questão da formação de convenções, né, que é feita pelo produtor do texto, né, pelo consumidor e produtor do texto. Daí você afirmou que a linguagem é ação efetiva social, que são rotinas... A linguagem eu não entendi. A linguagem é ação efetiva social. Então, as rotinas sociais são complexas, né, e elas vão ser
literalizadas no texto. Daí no seu slide estava assim, no texto, no aqui e no agora. Eu entendo que você está tratando aqui, por mais que você fala de análise crítica do discurso, né? Você está tratando de uma deixis discursiva, né? Do aqui e agora. O que eu queria entender de você foi como que você vem analisando nessa deixis no site Universa. Qual que é a minha hipótese? Quando você tem, por exemplo, o mês de julho, mês de junho, que é o mês LGBTQI+, provavelmente, neste agora, você deve ter mais representatividade, porque é o mês LGBT. Isso aconteceu nessa análise? Você chegou a fazer essa análise assim, do agora, em termos de contexto comemorativo, que a Universa coloca temas mais diversos? Porque a tendência, realmente, pelo que eu percebi, é não ter essa diversidade, né, de corpos e de formas. Mas quando tem um evento como esse, acontece mais matérias? Chegou a ter essa relação da deixis temporal, Júlio? Não, então, Marcelo, obrigado pela pergunta, parabéns aí pela sua tese, né, que estou vendo, que vai ser uma tese de primeira, hein, Neuzinha? Vai, se Deus quiser. Ele é. Então, Marcelo, olha, quando eu digo que linguagem é ação, quer dizer, é para fazer aquela... para ir contra uma visão estrutural da linguagem, né, que a linguagem fica apartada da vida. E eu vou lá simplesmente, não Vinícius falava um pouco disso, vou lá pegar para subjetivar, né? Então, não, quando eu estou com a linguagem, eu estou agindo no mundo, estou construindo realidades. E nessa ação eu posso validar as estruturas sociais, que são perversas, muitas vezes, né? Posso validar os constrangimentos, agir conforme os constrangimentos, mas posso, como um sujeito criativo e não assujeitado, contribuir no momento que eu produzo o texto, que o texto justamente é onde se dá a dialética entre as estruturas sociais e os eventos que participam do que eu sou, né, nas minhas escolhas, na minha subjetividade, né, eu posso ser um sujeito criativo e colaborar para as mudanças das estruturas, né? Então, isso é mais ou menos o que a D fala, né? Então, por isso que eu falei que falei justamente que linguagem é ação. Linguagem é agir, é construir realidades, mas também questioná-las. Então, nesse sentido, você falou que eu disse alguma coisa, mas eu não anotei aqui. Você falou que eu disse que... Vê se você recupera. Você afirmou, teve um momento nos seus slides que você colocou, né, a questão, né, da análise no texto, no aqui e no agora. Mas você falou uma outra palavra que eu disse que eu não me lembro. A idade, né, Nancy, já está cheia. Imagina, não, nessa linha, né, de representação social, você falou de rotinas sociais complexas. Isso, né? Então... Isso, exatamente. Então, porque a gente... as rotinas, elas não são simples, né? Elas são complexas, sobretudo quando nós olhamos com esse olhar mais crítico, né? Quando a gente tem um olhar crítico dos discursos que alimentam essas rotinas, né? E não tem nada neutro, né? Agora, quando eu disse que você chamou de deixis, e é verdade o aqui agora, é que quando eu lido com a linguagem, eu lido sempre envolvido pelos espaços e pelo tempo, né? Então, eu coloco o aqui como esse tempo todo e o agora. Agora, o que você trouxe, né? Que é interessante, mas que eu não tinha tratado disso, porque o que eu tratei foi de pegar a Universa, que se diz instrumento de transformação, de ajudar a mulher a se transformar e se aceitar e ver outras coisas, e perceber como que no site dela essa mulher está discursivizada, né? Então, veja, independente do tempo, era, por exemplo, nesse momento que eu vi que esses slides foram tirados no final de 2019 e o início da pandemia, foi onde eu trabalhei. Então, eu fugi dos assuntos relacionados, por exemplo, aquele é o do novembro, quando se discute zumbi, por exemplo, que é o que você trouxe para mim. E é verdade, né? E não é só o site UOL. Aí você liga na Globo, está lá o tema. Aí é igual o carnaval, né? Aí você,
E é isso que você fala. Então, as reportagens conseguem achar racismo em todos os lugares, como só agora está tendo, né? Começam a ver a mulher, o feminicídio, como só naquele momento, só ali está tendo. Então, começa a virar. Por quê? Porque isso é linguagem, né? Então, começa a construir uma realidade, né? Um aqui e um agora. Então, eu achei interessante o que você falou. Eu não pensei assim, tá bom, Marcelo? Eu não tinha pensado nesse sentido, mas o que você fala é muito interessante, né? Até ter pensado assim, será que quando tiver lá em novembro, 20 de novembro, próximo, na semana, no novembro, será que eu, passeando por todos os conteúdos da Universa, eu vou encontrar uma quantidade maior de trabalhos desse corpo preto, né? Independente do assunto consciência negra? É uma questão que você trouxe bastante interessante, Marcelo. Mas confesso para você que não é minha, né? Não é original meu, não é seu esse pensamento, e muito interessante, eu vou prestar atenção nisso, mas assim, muito então, que você me dá. Marcelinho, bacana. Quer falar mais? Não sei se eu respondi tudo, Marcelo. Já pôs um positivo ali. Respondeu, está certíssimo, está certíssimo. Ótimo. Felipe Neves. Grande Felipe está chegando no grupo faz pouco tempo, mas é um estudioso de Foucault e gosta muito da AD. E gosta também da semiótica discursiva. É nesse sentido que eu vou perguntar. Parabéns pela apresentação. O tema é incrível. Sobrenome mesmo que o meu aqui. Queria estar na Bahia. Neves. Queria ser dos Neves da Bahia. Júlio, quando você traz a questão da semiótica social, você está trazendo da biografia do Landowski, do CPS? Não, é do Press, Ivan Lewin. O Landowski, o grupo do Landowski, com a Cláudia, inclusive, lá da PUC, né? Trabalham muito junto, eles falam em sociossemiótica. A semiótica social é uma sociossemiótica, né? Só que o aspecto deles é mais discursivo, mais europeu, assim, é mais próximo de Benveniste, né? Vai mais por essa linha do Yamslev, e trazendo outras características, né? Então, eu não trabalho com essa semiótica, que é uma semiótica discursiva. Eu estou trabalhando com a semiótica social, né? A semiótica social, ela vai tratar de ver como os recursos semióticos são usados pelos sujeitos sociais e o que isso significa. Ou seja, né, Felipe, eu vou olhar, eu não estou preocupado como a semiótica mais tradicional ou discursiva, a semiótica do... Fugiu o nome dele aqui agora. Não é o Lewandowski. A semiótica... Vamos lembrar daqui a pouco. Não é uma semiótica discursiva que eu estou tratando. Greimasiana, essa? Greimasiana? Greimasiana, obrigado, Neuzi. Não é a semiótica greimasiana, né, que vai trabalhar muito com a questão do plano do conteúdo, o plano da expressão separados e como eles se conectam, né? Não é disso. A semiótica social vai trabalhar com o significado. Como os significados são construídos quando eu opero os recursos materiais existentes, né? Então, é nesse sentido, Fernando. Não sei se eu respondi. Felipe. Grande Neves. Grande Neves. Essa turma de Neves é ótima, né? Ótima. Então, mais alguém, pessoal? Porque o Julinho, você podia tirar para nós o compartilhamento? Porque aí a gente vê o grupo todo. A Mônica até me encomendou uma foto do grupo todo. Deixa eu ver como é que eu faço, porque o Zoom eu mexo pouco. Não, é só você pegar naquele compartilhar e tem um encerrar compartilhamento. Pronto. Acho que agora deu. Isso, eu até vou pedir para quem tem mais habilidade, para no final a gente abrir as câmeras para fazer a tal da foto, que a Mônica sempre tira foto, mas eu não vou saber nem mandar a foto para ela. Então, eu peço para alguém tirar a foto e mandar a foto para a Mônica. Mas não é já, cabelinha, calma, não é já. Precisa arrumar o cabelo já. Espera, falta mais um pouquinho. Bonitinha. Então... Gente, a Neuzinha não muda, né? A Neuzinha, eu quero falar o seguinte, gente, a Neuzinha é afeto. Aquela academia pesada, não sei se é bom falar isso para orientando, né?
Mas, olha, ter a Neuzinha é ar, é oxigênio. Vocês não sabem o quanto. A Nancy sabe do que eu estou dizendo. Né? A coordenadora, uma coisa que eu aprendi, eu não fiz, viu, quando eu fui coordenador, é comprar sapinhos. Todo dia, todo problema que tem, comprar sapinhos. A mesa fica cheia de sapinhos. Eu não... Essa é a Porque na época, Julinha, a gente falava assim, por que a gente tem que pôr sapinho na mesa? Para mostrar quantos a gente engole por dia. A gente engole muito papo nessa vida, então ficava o sapinho todo. Não, mas a gente teve uma história muito interessante, rapidinho, assim, para vocês, 2 minutinhos. O Júlio chegou para mim e disse assim, Neuzinha, eu queria fazer uma revista, um jornalzinho, alguma coisa assim, no nosso programa. Eu falei, nossa, que legal. É porque parece que as pessoas não estão muito animadas. Eu falei, mas eu fiquei. Você pode fazer. E este menino fez um jornalzinho que foi um sucesso na época. Então, as pessoas eram muito preconceituosas e fechadas. Né? Então, eu falei para o Júlio, não, vamos abrir. Você teve a ideia, eu não teria. Porque eu já estava mais caduquinha, né? Muito mais que você. Então, você abriu e vocês abrem as coisas para a gente. Então, isso é importante. Então, é isso que eu tenho de saudade de você, viu, Júlio? Dessa oxigenação que você me trouxe agora, inclusive. A Nancy quer falar, mas eu vou ouvir a Nancy, porque eu tenho uma pergunta para você. Fala, Nancy. Não, queria, na verdade, Júlio, agradecer a sua participação aqui no grupo, né? A gente tem boas lembranças do nosso tempo de PUC, né? Quando eu brinquei, o Marcelo entende as nossas caduquices, porque ele foi meu aluno na PUC, então... Agora, também a gente tem que contextualizar a moçada, que a Neuzinha, além de ter os sapinhos que engolia no brejo todo, né, ela também deu, no tempo do mestrado, um cairu. Era muita moda, lembra do sapinho cairu que dava sorte? E o meu dorme em cima da pedra até hoje, na minha cabeceira, né? Do meu tempo do mestrado. O cairu está lá, em cima da pedra que ela também me trouxe de Santa Maria, que ela foi uma vez para o congresso, nos tempos lá do mestrado, enfim. Mas, na verdade, eu queria mesmo agradecer, Júlio, a sua presença, a sua contribuição riquíssima e esse olhar que você tem, né, para a questão da mulher dentro do Universa. E pedir desculpa que eu preciso sair, que eu já tenho um compromisso que já estava agendado hoje, né? E aí eu preciso deixar você, mas, você mora no meu coração, você sabe, né? E você no meu. Histórias. É isso aí, a gente prazer te ver, Nancy. A gente vai construindo as histórias e são muito bem-vindas depois de tanto tempo, né, Julinho? Mas então, agora, Marcelinho quer falar de novo. Nancy, vai com Deus, bom compromisso realizado. Fala, Marcelinho. Eu não quero monopolizar as perguntas aqui, de novo, né? Comecei a anotar muita coisa enquanto o Júlio apresentava. Júlio, você fez uma análise, né, no campo verbo-visual, né, indo para a semiótica discursiva, que você falou um pouco das imagens, né, dos corpos negros e brancos, né, essa tende, né, tem um discurso que é essa diversidade, mas a imagem nos conta outra história, né, de quanto que essa mulher negra é representada. Eu não sei se isso, eu comecei a analisar enquanto se apresentava, né, até mesmo a posição, indo para um lar bem semiótico, até mesmo a posição da imagem da mulher negra, quando aparece, em comparação com a posição da mulher branca, né? Porque nas fotos que você nos mostrou, a mulher branca estava sempre de frente, geralmente ela estava em plano único, e a mulher negra estava meio que de perfil e com alguém na foto, como se fosse um objeto de alguém, enquanto a mulher era o sujeito da foto, né? E ali sozinha. Eu acho que isso também me chamou muita atenção. Realmente, é uma coisa que você não passa despercebido, mas quando você começa a analisar, essa imagem me conta um pouco dessa ideologia, dessa formação ideológica. Só queria comentar isso. Perfeito, Marcelo. Perfeito, Marcelo. Isso que você fez é um olhar muito semiótico, né, multimodal, e que você levou em consideração, não só... nessa análise, eu levei em consideração somente o ator social, ou seja, quem era aquele participante. Mas, evidentemente, né, você tem que olhar, por exemplo, qual é o local, qual plano o fotógrafo coloca essa pessoa. É lá no fundo, é na frente, é em cima, é embaixo, é no meio, né? O próprio jogo de luz, quer dizer, tudo isso pode vir a significar, tudo isso pode ser ideologicamente significativo, né?
na tela do site, se é colocado em cima, se a abertura, quem é que faz a abertura, quem é que está embaixo. Ou seja, são aspectos multimodais extremamente importantes. Por exemplo, a escola não nos ensina a fazer esse tipo de leitura, né? A escola lá fundamental, ensino médio, a gente não aprende, né? A gente está muito focado ainda no letramento da letra, né? A gente pensa muito ainda na letra, né? Mas o que você disse é muito importante, esse comentário tem tudo a ver mesmo. Está sem som, Neuzinho. Está sem som, Neuzinha. Neuzinha, está sem som. Neuzinha, você está no mudo. Eu falando sem som é demais. Meu Deus do céu. Mas eu quero dizer o seguinte, eu queria ficar por último, mas, olha lá, a Natália quer falar. Então, fala, Natália. Nós estamos ainda aos 11h33, nós temos aí mais 20 minutinhos. Professor Júlio, primeiro, como todo mundo, te dar parabéns pela sua análise, que é muito interessante, e eu estudo análise do discurso, mas sou formada em artes e dou aula de artes na escola básica. Você tem muito a contribuir. E fico me perguntando, o senhor disse uma coisa que me importa bastante no campo da educação, que é, eu não sei se essa é uma resposta que é possível de dar rapidamente, mas talvez que o senhor me provoque intelectualmente para que eu construa as minhas próprias respostas, né? Como é que a gente faz? Porque me interessa trabalhar com essa análise que não é só necessariamente do texto, mas que é uma análise imagética que permite que o estudante leia o contexto daquilo que não está escrito, né? E que a gente elabore a criticidade também por aí. Principalmente porque, infelizmente, nas escolas que eu atuo, que são escolas da prefeitura, a gente tem um grande contingente de estudantes que leem muito mal, que tem uma leitura frágil, né? E eu fico pensando, como é que eu, como, né, tenho acesso a esse conhecimento, formas de trabalhar esse conhecimento também na sala de aula da educação básica, porque ele é um conhecimento teoricamente refinado, mas que a gente, de alguma maneira, conseguiria estabelecer pontes para discutir, porque é isso, assim, olhar a leitura da imagem é uma leitura tão importante quanto a leitura do texto, né, para os estudantes, e que revela estruturas de mundo que muitas vezes os textos não vão revelar, como você mostrou, né? Existe um interesse do universo em se vender como um site plural que está dizendo para todas as mulheres e que para a mulher contemporânea. E não são todas as mulheres contemporâneas com quem ele está querendo conversar. Tem uma mulher contemporânea bastante específica a quem ele se dirige e com a qual ele se interessa estabelecer qualquer tipo de diálogo, né? Eu fiquei muito pensando sobre isso, porque para mim é bastante importante esse lugar, como o meu lugar é um lugar de dentro da escola pública, eu acho esse lugar muito importante, a maneira como a gente poderia ter de trabalhar esses conteúdos com os adolescentes, né? E até com as crianças também, que eu não faço a menor ideia de como fazer. Era isso. A gente tem que lembrar, inclusive, boa pergunta, Natália, o que você logo adiantou, né? A resposta é muito longa, mas eu vou tentar falar. Primeiro, você falou de crianças, a gente tem que lembrar que quando a criança entra na escola, ela desenha, viu? É a escola que vai tirando essa capacidade dela de representar pelo desenho. Verdade. Né? A gente vai substituindo ela pelo fonético, né? E pelas letras. Então, a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe trazer isso, ampliar e fazer com que essa criança desenvolva justamente a sua capacidade, o seu letramento multimodal. Então, Natália, realmente a resposta primeiro é formação mesmo, a gente tem que ter uma formação. Então, se a gente fala em formação, a gente fala em currículo, é uma questão de currículo, quando ele está pensando em formação de quem vai ser esse professor, e quando ele está, como você já analisa, realmente ir buscar mesmo, né? Eu poderia depois te passar, né? Passar para a Neuzinha te dar algumas
algumas bibliografias que vão indicar caminhos para a gente poder, porque realmente ainda não existe esse letramento multimodal que nos possibilite construir atividades didáticas, didatizar, né? Uma pedagogia. Tem a pedagogia do multiletramento, que é o que eu trabalho também, que tem trazido essas questões. Olha que essas questões, que é o pessoal de Nova Londres, trabalhava isso lá no início dos anos 90, e nós, no Brasil, agora que estamos começando a conversar mais e melhor. Lá na PUC, a semiótica, ela sempre trouxe essa questão do visual, mas nunca voltado para o cotidiano, é sempre essa questão mais abstrata, né? Trabalhava sempre no campo mais abstrato, juntando com a arte, com aquelas coisas todas, né? Então, o que você traz, mas acho que a resposta mais objetiva é essa: a gente precisa ir para os textos, para a bibliografia, e eu tenho tentado fazer isso lá em Letras, né? Lá no nosso programa, para a gente tentar construir essa pedagogia dos multiletramentos, ou melhor, a pedagogia da multimodalidade, né? Para construir esse cidadão que a gente precisa tanto aqui no país. Porque cada vez mais, né, Natália, você mais sabe do que eu, cada vez mais a sociedade é visual, né? O visual está presente, né? Vê os nossos zap, rede social, né? Estão sempre conversando por imagens, traços, e a palavra está junto ali também, evidentemente, né? Então, assim, urge a gente entender como isso funciona e urge a gente saber formar nossos alunos para lidar com essa realidade linguística, de linguagem. Obrigado pela sua pergunta. Muito Professor, bom. muito obrigada. Muito bom, Julinho. Julinho, sabe, você deve ser um excelente pai, né? Porque um pai com essa cabeça deve ser um bom pai. Ótimo. Com os filhos, eu acho filha, que né? é muito conflituoso. Né? Claro, claro. É muito conflituoso, né? Mas tem que se colocar nesse lugar do conflito mesmo, né? Não dá para que está tudo normal, né? Tem que lidar bem com as relações de poder que o Fairclough propõe, né? Então, sempre você tem isso. Sempre há uma relação de poder aí, essa influência dessas relações é que vai mostrando toda a questão para nós. Alguém mais quer falar? Professora, posso rapidinho? Pode, Mônica, claro, você pode. O Júlio está aí para ajudar a gente. Oi, professor, tudo bem? Prazer. Mônica, prazer. Maravilhoso o seu trabalho, professor. Professor, uma pergunta. Como o senhor focou muito na questão da chamada e a imagem que vem junto, não é, com essa chamada, o senhor foi em algum momento ver quem eram os autores dessas chamadas? Porque quando o senhor estava falando, eu fui lá no site do Universo, eu vi que tem alguns colunistas, pelo menos uma em específico que eu olhei, que tem uma negra, uma mulher preta, e quando ela faz as dela, já é outra perspectiva, outra abordagem que ela traz. Então, estes que o senhor mostrou para a gente na comparação, quando faz ali o branco, a mulher branca e a mulher preta, eram os mesmos? As mesmas colunistas, as mesmas pessoas que faziam o do branco e a da mulher preta? Olha, geralmente, a reportagem ela é da Universa, né? Nem sempre tem o nome da pessoa, né? Então, o que eu fui fazer, Mônica, é assim, por que eu me propus olhar a chamada? Porque a chamada é que vai fazer o que o Jackson falava de função fática, fazer você se interessar por aquilo, né? Então, isso que estava me interessando. Então, eu não fui lá, não fui ver lá dentro, né? Porque mesmo lá dentro pode até haver, né? Mas minha questão era como é que quais as estratégias para fazer a leitora ler. E uma das estratégias que me parece que fica claro, né, que fica evidente, é que você tem que ter uma pessoa esbelta, magra, então você não, quando vai falar da dor, endometriose, tem uma menina estendida na cama, a menina é magra, esbelta, branca, bem penteada, uma cama XYZ, tá certo? Uma posição XYZ.
Então, quer dizer, olha, então aí está funcionando justamente uma estratégia de chamar ali. Então, assim, não tem uma mulher gorda ali, ou a mulher gorda não tem. Né? Você está entendendo? Então, é isso que eu fui olhar. Evidentemente, o universo, como eu falei no finalzinho, ele apresenta o corpo preto, mas assim, só que o corpo preto ele apresenta em determinados lugares, de determinadas maneiras, que eu não fui olhar essas maneiras, tá certo? E, só lembrando, esse meu corpus é de 2020, 2019. Teve mudanças? Eu não sei, aí eu vou ter que olhar, tá certo? Eu não sei se eu estou... Quer dizer, eu abro a chamada, que eu vejo lá é o universo, não tem o fulano de tal só. E se tiver o fulano de tal, esse fulano de tal, ele está a serviço do editor-chefe. Né? É do editor-chefe. Então, assim, ele cumpre um fazer, dever. Né? Ele tem ali, tem um editorial, por isso que é o editorial, o editor-chefe. Né? Ele que vai, ó, aqui pode, aqui não pode, são os constrangimentos, né? Tá certo? Então, assim, dentro de tudo isso, o que eu observo é que ainda a gente está muito ainda com... Tudo isso cai onde, né? Na estrutura social de poder, né? E da questão do que determina o que é o valor positivo da pele branca, sobretudo no nosso país, que é colorismo, né? Nesse sentido, eu não sei se eu te respondi ou se eu confundi mais ainda. Eu entendi. De certa forma, há um condicionamento, né? Porque há um padrão, né? Entre aspas, né? Com mulheres brancas se comportam de um jeito, com mulheres pretas se comportam de outro, não é? Teve um tempo, nos anos 70, nos anos 80, começava a falar mais, que o grande publicitário falou que ele jamais podia colocar uma mulher negra nas suas publicidades, porque não vendia. Não vendia. Então, então, quer dizer, minimizou isso? Minimizou, mas ainda está como resquício de estrutura social, ainda está na estrutura, né? Está tendo abalos. A gente vê toda vez, a gente está tendo abalos. Nós estamos conseguindo discutir questões que até então não se discutiu. E isso vai estar na linguagem, no uso da linguagem, né? Aquilo que o Foucault fala, né? A linguagem vai alterar isso. A própria Universa é linguagem, a própria Universa ela abre, por exemplo, sobretudo a questão de gênero. Você veja, jamais as mulheres poderiam conversar aqueles assuntos, falar de poliamor, quando você tem toda uma tradição do que é a família, do que é o marido, do que é a mulher. É uma coisa, são questões desse tipo. Mas está mudando, né? Mas eu acho que se trata dessa questão do negro, da mulher negra, no caso, é mais complexo, é mais difícil, a maneira como fomos estruturados, né? Como esse país foi se construindo. Aí você tem que, com o próprio Freckler, aí você tem que trazer a história. Tem que trazer a história para entender por que hoje, pela linguagem, a gente ainda reforça determinadas estruturas sociais. Tem que trazer a história que a história não conta, né, Julinho? Tem que trazer a história que a história não canta, que é justamente a mangueira, hein? Tá isso. Você ainda sai na escola de samba? Ninguém sabia que eu saí da escola de samba. Eu não sabia! Oh, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, qualquer dia eu trago a foto. Pronto. Então, Julião, eu acho que a gente já está indo para o fim, né? Mas eu queria dizer assim, bom, em primeiro lugar, que maravilhoso você ter vindo, foi muito bom a gente se rever, né? Ainda que remotamente, mas quem sabe a gente vai se encontrar ainda aí presencial, né? Gosto muito. Se Deus quiser. Então, o que você foi falando algumas coisas assim, rotinas sociais que são complexas, etc. E eu me ponho muito em todos esses estereótipos que estão aí, né? Que eu vivo esse estereótipo há muito tempo, porque eu sou gorda há muito tempo, e agora eu vivo dois, que é ser gorda e ser velha. Né? Então, isso é uma coisa que é muito marcada na sociedade. Você fala, você não sabe o que é ser... Você viu, Neuzinha, que aprovaram ontem ou anteontem? Você viu? Essa semana. Não vi o que é. E agora a velhice foi tida como doença. Opa! Quem escreveu? Pense aí, olha aí, pense aí.
Quem escreveu isso é bom, porque não é velhice a doença. Na velhice, a doença aparece mais. Isso é uma verdade. Porque começa a doer um pé, dói aquilo, não é isso, filho. Ser velho não é difícil, não. É péssimo. É um absurdo. É difícil, gente. É difícil ser velho. Então, e já tem aquela história assim, né? Tudo que você faz, que você erra, é porque você é velho. Você não consegue entrar no Zoom, é porque você é velho. Então, você não consegue... Tudo é porque você é velho. Bom, eu quero mesmo chegar nesse ponto. Então, eu sou uma pessoa antiga. Mas Sodoma e Gomorra são mais antigos que eu. Certo? Pois bem. Aí eu pergunto para vocês, meninos jovens, e Júlio, que está fazendo essa análise, que apareceu ali alguma coisa assim que eu fiquei muito curiosa para perguntar para vocês. O que que vocês entendem? Como é que vocês veem discursivamente essa história do poliamor e do swing? Porque dentro da minha cabeça de 72 anos, essa história de poliamor para mim significaria assim, eu amo várias pessoas, eu amo vocês, eu amo meus filhos, eu amo meus colegas, eu amo meus alunos. Para mim é um poliamor, mas eu vi que não é nada disso, o poliamor. Né? E aí misturou ainda com a questão do swing, eu falei, meu Deus, como será? Ó, ainda fico confusa mesmo. Porque eu digo, então, eu não participo dessas rotinas sociais. E como eu não participo dessas rotinas sociais, elas estão fora, elas estão completamente fora do meu universo. E ela está nas minhas oposições, né? Ela não está na complementaridade para mim, ela está na oposição. Então, eu queria ouvir de vocês, assim, o Júlio tendo trazido esse primeiro dele, né? E depois, de vocês que pensem nisso e que depois me digam. Julinho, fala você. Eu queria ouvir, Eu também queria ouvir? Então tá bom. Porque eles são mais jovens do que eu também. Eu tenho uma opinião sobre isso daqui a pouco, sobre o que você falou, né? Mas eu queria ouvir também, pode ser? Eu vi essa moçadinha, né? Eu acho que eles são uma moçadinha, né? Vamos lá. Moçadinha, por favor. Eu coloquei no chat aqui um livro que saiu esse ano passado sobre a ética do poliamor. Ele é meio ruinzinho, que ele é um formato de guia, assim, mas ele pega todo o espectro da sexualidade. Ele vai falando que dentro de cada espectro da sexualidade tem uma perspectiva de relacionamentos abertos, né? Mas a ideia parte de uma ética, de você negociar com o parceiro os limites, né? Porque, sei lá, uma companheira pode admitir que você tenha outras companheiras, mas não vai admitir, talvez, que você tenha um companheiro nessa relação poli. Então, dentro do espectro, teriam várias possibilidades de acordos aí. Então, por isso que uma ética. Tá. E isso aqui a gente tem o quê? É um livro, isso, digital? Esse é um livro. É um livro. Eu tenho físico, eu tenho ele em físico no Kindle. Tá. Tem aí, mas eu só tenho versão física. Tá bom, já entendi. Então pode comprar, se quiser para ler. Eu acho que o livro 3, da História da Sexualidade do Foucault, também passa um tanto por aí, né? E lembrando que o Foucault era sadomasoquista também, e tem aí uma perspectiva do que é sado para ele também. Tá certo? Muito bom. Marcelo. Não respondendo diretamente a sua indagação, Neuza, mas assim, indo na linha, buscando analisar um pouco o texto e imagem, verbo visual, né, na AD, eu acho que o que eu percebo também, né, que você pegou um tema, né, assim, a questão do poliamor, sexualidade, você falou assim, tem assuntos que não conversam com você falou, com o seu universo, né? Eu acho que, de novo, Júlio, está aí uma possibilidade de análise que é exatamente o que a Orlandi vai falar, ela até no texto que a gente estava lendo antes de você chegar, que ela fala que não só as figuras, mas o léxico, em geral, pode estar marcado por traços ideologicamente interpretáveis. Então, olha que interessante, né? Esse site Universa, que se diz diverso, e a gente está percebendo até agora que não é tão diverso por conta dos corpos que colocam, ele também está buscando um diálogo com uma formação discursiva que certamente não seja, por exemplo, a Neuza, que é uma mulher de uma certa idade que, por sua vez, não vai ter uma relação de consumo e de discurso
com esses temas, né? Então, para quem eles estão escrevendo, né? Que mulher, daí eu vou de novo com a minha hipótese crítica, né? De que é uma mulher branca, da classe média alta, que tem questões como eles apresentam. Eles, além de não ter o visual, né? Sendo diverso, os termos lexicais sendo usados também não conversam com uma população, por exemplo, que poderia consumir esse conteúdo. E veja, o principal, a principal questão do Júlio é uma questão dessa mulher preta e dessa mulher branca, né? Mas ali saltam aos olhos alguns temas dentro dessa sexualidade que não estão no universo de muitas mulheres pretas e muitas mulheres brancas, como o Marcelo está falando, né? Então, é mesmo uma questão de pensar qual é o público que está sendo visado aí, como o Marcelo falou, achei interessante. Isso foi o que mais me deixou assim, atrapalhada, no sentido de fazer uma questão assim, bom, eu sei que a gente tem que discutir todos esses assuntos, gosto de discutir todos os assuntos, tenho abertura para discutir todos os assuntos, mas essas oposições, elas são importantes. Então, a gente tem que ver também esses enunciatários que estão sendo foco aí, né? Qual é essa diversidade mesmo que aparece no universo. Começar até a ver o universo, viu, Julinho? Para daí a gente eu não sou leitor do universo, e o que vocês falaram é verdade, tem que ver esses enunciatários e tal. Mas, assim, numa visão da análise crítica, o que eu quero trazer, do fundo, é a gente tentar entender que, assim, quem faz poliamor, existe o amor. O que não dá é para eu, como alguém que não participa, né, negar a existência. Com certeza. Usar todos os poderes que eu tenho para excluir do cenário das práticas sociais isso. Então, eu acho que o final é esse, né? O final é assim, é a diversidade que existe, né? Assim, não é uma coisa só. Então, assim, como eu sou pela relação heterossexual, com uma pessoa só, tal, etc., há outros que não, né? Claro. O problema é quando a sociedade, pela linguagem, começa a negar e a tentar subalternizar e invisibilizar e negar por completo a existência dessas outras relações, né? Que eu acho que essa que é uma questão que a gente está passando muito no nosso país. Né? Isso mesmo. Isso mesmo. Nós estamos num momento de fechamento completo. Exatamente, né? Exatamente. Eu não queria para o meu filho isso? Não queria, mas existe, está aí. Agora, como é que eu, Júlio, cidadão, né? Olho isso, eu vou negar isso e fazer tudo para que isso não exista, ou eu vou deixar a existência, cada um vive o seu espaço, as suas condições, né? Então, assim, eu não vou ver o universo, eu vou ver outra coisa, mas eu não vou negar quem vai ver o universo e quem vai comprar um livro de poliamor, né, Felipe? Quem vai comprar um livro de poliamor? Eu queria dizer que tem uma coisa sensível aí, que assim, a gente não pode negar a existência, mas da outra ponta aqui, negar a existência é resistência. É resistência eu falar que monogamia é a morte. Entende? Claro. E aí a gente precisa... Luta de poder. Sempre são hegemonias. Você tem uma hegemonia focada no que é sexualidade. Luta de poder mesmo. Luta de poder, exatamente. A gente está imerso a ela. Muito bom. Muito bom. Acho que eu fico muito feliz porque o Júlio acabou trazendo para falar do Fairclough e falar dessa invisibilidade no site feminino, né, da UOL aí, da invisibilidade, visibilidade, né, no site da UOL, do feminino, site feminino, aliás. Eu acho que ele trouxe para a gente umas luzes muito interessantes para a gente continuar fazendo o nosso trabalho, né? E contando com você, tá bom, meu querido? Isso aí sempre contando com você numa banca. Alegria e prazer. Contando com você numa banca, contando com você para a gente voltar a conversar, que a gente ficou separado muito tempo.
Muito tempo. É isso, meu querido. Nossa. Muito E tempo. agradeço muito, Neuzinha. Então, vocês têm mais alguma coisa a dizer, pessoal? Podemos, então, ir almoçar. Desejando para todos um feliz domingo, um bom fim de semana. Professora, tem que vocês tirar a todos. foto. A foto, É. a foto. Quem vai tirar foto? Quem vai tirar Vamos tirar foto? foto do seu nome? Do nome da Natália? Não, Não, eu estou abrindo, eu até passei batom para poder agora- aparecer essa Passou foto. batom! Boa, muito bem! Né? Eu não arrumei os cabelos, então eu passei um batom Cláudio, para ficar menos Cláudio por subiu. debaixo. Claudinho, Você volta. está Cláudio. muito bem, viu? Você está muito bem. E o Cláudio não aparece, ele deve estar dormindo agora já. Mas, enfim, vamos bater a fotinho? Quem tirou, gente? Ué, como quem tirou? Não era você? Eu não tirei porque eu tô no celular. Eu tirei, mas só apareceram 4 pessoas. Eu Aí tem tiro, que- então. Você sabe tirar? Obrigada, Eu Marcelo. tiro. Diga, Marcelinho, por favor, porque eu não sei fazer depois jogar para os outros. Então, vamos lá. Obrigada. Vou tirar, hein? Então tá. 1, 2, 3. Tirei. Ótimo. Então, aí Vamos você... dar Valeu, nosso- gente. Vou mandar no Você nosso manda pra grupo. Moniquinha. Neuza. Muito Viu, bom interagir com Marcelinho? vocês. Você manda para a Moniquinha, tá? Esse sábado. Tá. Fala, Julinho, fala, um beijo. Não, muito bom interagir com vocês, muito bom estar aqui nessa manhã de sábado com vocês. Foi muito bom, muito gostoso e producente. Obrigada, querido. Muito Muito beijo para vocês obrigada, todos, professor. pessoal. Gente, Tchau, querido. Tchau, tchau. um abraço.